Então a gente verifica esse tipo de situação e isso aumenta a nossa fé. Então, voltando para a nossa pauta, a igreja tem crescido muito por esse aspecto, a fé do povo. O brasileiro é um povo de muita fé, né? Alguns até passam um pouco do ponto, e entram na idolatria e tudo mais, né? Fica uma coisa meio maluca, mas você vê lá dentro que é uma busca. Você vê lá dentro que o brasileiro tem muito disso. Você não enxerga muito isso no europeu, você não enxerga muito isso no povo da América do Norte. Os asiáticos, eles são também de muita fé, mas eles tem umas outras questões. O Brasil é muito legal, assim, é um povo, como eu disse, é um povo muito gente boa. Isso tem trazido esse crescimento enorme do povo evangélico no Brasil, que afeta várias esferas, inclusive a esfera política. Ah, com certeza. Né? E aí, a gente tem uma pauta problemática nesse momento. Na esfera política? Como, em que sentido? Porque, é como eu falei, você vai ter mais jogador de futebol evangélico, você vai ter mais você acaba médico, mais advogado, mais isso, mais aquilo. Mais políticos também. Mas você vai ter mais políticos também, entendeu? E aí começam as emissoras de TV, começam a se debater, porque você acaba tendo uma bancada mais conservadora, e você começa a entrar em pautas conservadoras, e aí começa a ter um monte de discussões da esquerda com a direita, desse com aquele, e você vai tendo polarizações. E isso fala também do crescimento da igreja. A igreja se posiciona, a igreja tem uma linha de pensamento, ela pensa conforme a Bíblia. Mas aí também entra alguma... Te deu uma deixa boa agora, hein? Entra aí também, entra até numa coisa que é interessante até falar. Porque com o crescimento na política da igreja... Você tem... Você tem um monte de BO, essa é a real. Um monte de BO. Porque uns, vamos colocar aqui, não vou citar nome, mas quem acompanha sabe que pastores dizem que... Um pastor disse que a Bíblia precisaria ser atualizada. Acredito eu, mediante a posição política. Você conhece ele? Não conheço pessoalmente, mas moro perto da igreja dele. Então tá bom. Não vai lá não, tá? Não tenho vontade. Então pronto. Não tenho vontade, sei lá. A Bíblia não precisa ser atualizada, ponto. Fica a dica. Tá? A Bíblia... Entra nessa questão da política mesmo. A Bíblia é perfeita. Ela é divinamente inspirada pelo Senhor. Entendeu? E esse tipo de pauta, para favorecer pautas políticas ou ideológicas, não tá com nada. Tem que parar com isso. O que é pecado continua sendo pecado. A gente precisa atualizar, talvez, a maneira da nossa fala, nossa linguagem, para alcançar todos os públicos, ok. Mas a gente não precisa concordar. O que é pecado continua sendo pecado. Sim. Entendeu? Então, né, a gente não vai concordar com aquilo que a Bíblia diz que é errado, porque a gente acha que a gente precisa alcançar um determinado nicho da sociedade. Não. Tá entendendo? Eu não preciso dizer que eu concordo com uma determinada prática que a Bíblia chama de pecaminosa para poder dizer que eu amo aquela pessoa. Não, elas são passíveis do amor de Deus e do meu amor também em todas as esferas. Vamos pegar um exemplo? O bandido. Ele é carente do amor de Deus. Nós temos que orar para que o Senhor o salve, dê condições para ele. Mas para mim, bandido bom é bandido salvo e preso. Tá entendendo? Porque ele é bandido. Se ele deixar de ser bandido, pagar a sua dívida com a sociedade, ele vai ser bem-vindo na igreja. Do contrário, ele é bem-vindo no céu depois que ele morrer. Mas por enquanto, fica preso. Porque tem que pagar uma dívida. Não dá pra gente ficar passando pano pra uma coisa que a Bíblia chama de pecado, a Bíblia chama de erro. Eu tô falando de um exemplo de criminalidade pra ser uma coisa extrema, tá? Mas tem coisas que são muito tênues, e aí o pessoal discute, uma ideologia daqui, uma religiosidade dali e tal. E não tem nada que atualizar a Bíblia. A gente tem que atualizar talvez a nossa mensagem, a nossa linguagem, a nossa maneira de abordar, mas a Bíblia continua sendo a Bíblia.